Pessoal, e aí, tudo bem com vocês? Bom dia, tá todo mundo aí, pessoal de Juiz de Fora, pessoal de Muriaé. Não tô vendo ninguém de Campos aqui por enquanto, né? Acho que não tem ninguém ainda Bom não. dia, Luciano. Bom dia a todos. Ei, Maria. Vamos lá, pessoal. Eu escolhi um tema para a gente conversar hoje. Eu acho que é uma dúvida ainda de muita gente e é um tema bem pertinente. É um produto excelente que nós temos da Nemicon. Para todo mundo que a gente apresenta, todo mundo gosta. O pessoal se interessa muito pelo consórcio, porque é um produto barato, custo muito barato, que você consegue fazer uma alavancagem patrimonial muito fácil, muito rápida. Pessoal, desculpa, estou meio gripado, vou tossir de vez em quando, tá? Então, hoje eu escolhi um tema que nós vamos falar hoje sobre aposentadoria imobiliária. Como que ela funciona na prática? Ela pode ser feita para todo mundo? Não pode? Quem pode fazer? Quem que não pode? E aí eu queria contar com a participação de vocês também nesse bate-papo aqui. Eu acho que a gente vai fazer as contas aqui, vou mostrar a linha do tempo do consórcio, como que uma pessoa consegue aposentar hoje com o valor que ela quiser, sem depender de INSS. A pessoa vai depender de INSS daqui 20 anos, sem enrolada, não aposenta não. Mas aí, pessoal, hoje, agora, para a gente começar aqui, queria perguntar para vocês, e aí vocês podem responder aqui pelo microfone aberto, pelo chat. Quais as maneiras vocês conhecem hoje uma pessoa viver de renda passiva recorrente para o resto da vida? Lista para mim aqui algumas opções aqui. Pode ser no chat, pode ser aqui com o microfone aberto, que eu vou anotando. Vamos lá? Eu começo, hein? Aluguel. Tá todo mundo vendo minha tela e tá, né? Aluguel. Não, Rafael respondeu. Fundos imobiliários, dividendos, previdência privada, boa. Mais alguém? Boa, isso aí. Hoje, pessoal, a gente falando aí de fundos imobiliários, dividendos, pessoa, investimento em bolsa, esperando aí receber os dividendos das ações, investindo em fundos imobiliários, esperando receber lá o retorno também. Para isso tudo aí, quem quer já começar a investir, já para ter já um retorno legal aí, a gente fala em, sei lá, mais ou menos aí R$ 1.500, vocês sabem hoje quanto que uma pessoa precisa investir para receber no mínimo R$ 1.500 de dividendo? Você que falou aí, Rafael, ó, falou aí fundos de investimento, fundos imobiliários. Você sabe quanto que a pessoa tem que investir hoje para receber no mínimo R$ 1.500? Boa, isso aí, 150 mil. Então, de cara, você já tem que ter, primeiro, uma expertise na área. Não pode ser um iniciante querer sair comprando qualquer fundo imobiliário aí. Por mais que você tenha hoje R$ 150 mil, não tem como você, sem conhecer absolutamente nada, ir lá e comprar. Por quê? Primeiro, o João Bittencourt não está aqui agora, não, né? A gente está até conversando sobre isso essa semana. Quem investiu em fundo imobiliário agora, há pouco tempo atrás, tá tomando uma aí grande aí. Desvalorização imensa dos fundos imobiliários. Então, quem aportou R$ 150 mil reais, tá ganhando os dividendos mensais, sim, mas sim.
teve uma desvalorização muito grande do fundo. Então, tá perdendo dinheiro. Além de ter aportado um capital grande, 150 mil, ele está perdendo dinheiro com a desvalorização. Jefferson chegou aí também, ó, o Jefferson investidor, pode contribuir com a gente também nesse tema. Então, pessoal, fundo de investimento é uma boa? É uma boa, mas tem que ter cuidado, tem que ter expertise lá. Dividendos, mesma coisa. Ações lá na bolsa, você vai comprar uma ação lá do Itaú esperando rendimento. A ação pode cair, a ação pode subir, mas você tem aquele risco também, aquela volatilidade de mercado, é uma renda variável. Tem um retorno muito bom? Tem, mas você tem que fazer um aporte muito grande. Aqui, como é que o lobo faz? Alguém ligado aí, microfone. Então, vocês estão entendendo que a gente falando hoje do nosso produto hoje, que é a aposentadoria imobiliária, o cliente vai ter uma segurança de renda fixa com a rentabilidade de renda variável e nós que vamos ter que instruir o cliente nessa tomada de decisão, não adianta a gente ter só o conhecimento do nosso produto, a gente tem que ter um conhecimento extra de Micon também para saber passar uma segurança para o nosso cliente da melhor opção que ele possa fazer. É o que eu falei outro dia. A gente não adianta só conhecer o nosso produto. Para a gente ser um consultor de sucesso hoje, a gente tem que conhecer o extra. A gente tem que conhecer muito a nossa empresa, conhecer muito o nosso produto, o que dá para fazer com o nosso produto, mas principalmente a gente tem um conhecimento de mercado. Não adianta uma pessoa vir falar para a gente aqui: ah, Luciano, quero começar a investir em mercado imobiliário, quero comprar alguns imóveis aí. Que você me orienta? Se eu não tiver um conhecimento de mercado imobiliário, se eu não souber chamar alguém para me ajudar a explicar para os clientes, esse cara não vai fechar comigo. Por quê? Ele vai achar que eu estou querendo só empurrar um produto nele. Ah, não pode fazer que é bom. Depois que você contemplar, a gente resolve. Não. A gente vai apresentar para ele na reunião, falar, ó, você tem essa aqui, oportunidades, são essas possibilidades, você pode ganhar isso aqui. Em todas as reuniões que eu estou fazendo com os clientes, e aí a gente passando para a aposentadoria imobiliária, falando sobre esse investimento no mercado imobiliário, eu sempre mostro o exemplo da Vitacom. E daqui a pouquinho vou mostrar um estudo de rentabilidade da Vitacom aqui para vocês, real, mostrando que é possível um cara hoje, com um estúdio em São Paulo, em Vitória, no Rio, em qualquer lugar, ter uma rentabilidade aí de 1% ao mês. Além da valorização do imóvel, o cara vai ter a rentabilidade. Agora, se uma pessoa, igual a gente atendeu um cliente essa semana, Luciano, eu quero investir em mercado imobiliário. Queria começar com uma carta de 100 mil reais. Beleza, é o que a pessoa consegue pagar. Mas lá na frente, quando contemplar, ela vai ter muitas opções de usar esse crédito para comprar um imóvel que vai dar uma rentabilidade boa. O Dixon trouxe para a gente um exemplo do Transamérica, lá em Campos. Comprou lá por 170 mil, 180 mil, se não me engano, e está dando um rendimento para ele de 3 mil por mês. Tá lindo. Só que a gente vai saber passar isso para o cliente. Você como consultor, você sabe passar isso para o seu cliente, sabe passar essa confiança para o seu cliente? Isso que a gente vai mostrar aqui agora. Eu peguei para vocês aqui um exemplo real, para a gente poder já ir exemplificando. Hoje, com uma carta de 300 mil reais, com a prestação de 1.020, a pessoa consegue começar de forma assim, já bem relevante esse investimento em mercado imobiliário e a aposentadoria imobiliária. Porque a gente sabe, hoje, vou até mostrar para vocês aqui, ó. Todo mundo vendo a tela aí? Vitacom, Boa Vista. O pessoal tá vendo aí o PDF? Tá, né?
Vamos lá. Vitacom Boa Vista é um empreendimento que vai ser entregue agora, início de 2026. E a Vitacom, ela é líder no mercado de estúdios lá em São Paulo. Ela constrói somente estúdios. Hoje ela está com mais de 10 obras ativas e outras muitas entregues já, e entregando rentabilidade para os clientes. Então, ela fez esse estudo de rentabilidade do Vitacom Boa Vista. Ela pegou exemplos de diárias de Airbnb na região, pegou lá Airbnb, pegou Booking, Trivago, TripAdvisor, e fez o estudo de rentabilidade. Um estúdio de 370 mil reais, com 25 metros quadrados, e entregue já decorado já por 50 mil. Então, quanto que um cliente hoje vai investir para comprar esse estúdio da Vitacom? 420 mil reais. Valor da diária, 280 reais. Só que a gente sabe que lá em São Paulo é uma cidade que não para nunca. Todo dia tem um show, todo dia tem um congresso, todo dia tem um jogo de futebol, N coisas. A gente sabe que esse valor de diária de 280 reais aqui, ela pode variar para cima facilmente. Quem que administra isso aqui? A House, parceira da Vitacom. A House, a Vitacom constrói e a House administra, sempre. Então, esse aqui é um valor mínimo de diária, 280 reais. Isso aqui pode ir facilmente para 350, 500 reais aqui, 600. Uma ocupação mínima de 75% no mês. Não está nem calculando aqui 100% de ocupação no mês, não. Vai te dar um rendimento bruto aí, ó, de R$ 6.300, bruto. Só que aí descontando condomínio, IPTU, Wi-Fi, energia e a administração da house aí, ó. Total despesas mensais, R$ 1.880. Quanto vai sobrar líquido para o cliente da Vitacom? R$ 4.420, que é 1,05%. E o bacana disso aqui, que a Vitacom garante em contrato esse rendimento de 1% aí. Não é somente uma promessa. Isso aí é garantido em contrato. Isso aí passa uma confiança para o cliente. A gente tem que falar isso com eles, isso com o cliente na mesa. Falei, fulano, eu estou te apresentando uma proposta para você alavancar seu patrimônio, para você ter uma renda passiva recorrente para o resto da sua vida, para você não depender nunca mais de INSS na sua vida. Isso aqui é totalmente alcançável. Isso aqui acontece. Isso aqui é um estudo de rentabilidade real da Vitacom. E você vai apresentar para o seu cliente. Não é papo de vendedor. Cara, isso aqui não é papo de vendedor. Você tem que falar isso com ele. Porque tem até um certo preconceito. Ah, o cara tá com lábio meu lá, tá querendo um papo de vendedor, tá mostrando um negócio que não existe. Não, mas você tá mostrando para o seu cliente que realmente isso aqui existe, que foi feito um estudo de rentabilidade lá em São Paulo. A gente pode citar não somente São Paulo, a gente pode citar qualquer capital. Pessoal, quem quer investir em mercado imobiliário, quanto menor o imóvel, maior a rentabilidade dele. Hoje, se uma pessoa quiser comprar um imóvel em Muriaé, qualquer imóvel hoje, e queira investir com aluguel, está perdendo dinheiro. Hoje vou comprar um imóvel de 500 mil reais. Quanto que esse imóvel vai render para o cara? Um imóvel de 500 mil reais aqui em Muriaé? No máximo, 0,3%. R$ 1.500. O mesmo estudo, se ele comprasse lá o da Vitacom, ia render para ele R$ 5.000 por mês. Então, assim, é a gente mostrar para o cliente, fazer ele entender qual que é a melhor opção. O cara, às vezes, se prende em querer estar perto do imóvel, não acreditar, fala, pô, o imóvel está lá em São Paulo, como é que eu vou administrar isso aqui? Hoje é tudo online. A House está aí para fazer essa administração. Hoje a gente pode indicar parceiros também na cidade. Aí cada consultor tem que entender que ele tem que fazer as suas alianças aí, as suas parcerias, onde ele estiver.
É procurar o parceiro ideal, o parceiro certo. Hoje, lá na Vitacom, por exemplo, eu tenho um Romário lá, que é o corretor da Vitacom. Sempre converso com o Romário. Romário, quando sair alguma coisa, você manda para mim. Quando tiver algum cliente meu, eu vou mandar para ele. Então, estou tentando trazer ele também para ele falar com a gente um pouquinho, para ele apresentar a Vitacom para a gente. Estou tentando agendar um treinamento com ele, para ele apresentar para a gente, ia ser muito bacana. Então, pessoal, para a gente ver na prática agora, uma carta de 300 mil, o cliente pagando aí 1.020 parcela. Alguma dúvida até agora aqui, pessoal? Vocês querem fazer alguma pergunta? Está muito Eu quero, rápido? Luciano. Quem? Quem quer? Jefferson. Fala, Jefferson. Porque acredito que vai ter cliente que vai me perguntar isso. Sim. Jefferson, me fala um cliente que você fez isso aí com ele. Que ele comprou esse estúdio com a Vitacom e já teve essa experiência por completo. Uhum. Uma prova social. Tem em Muriaé? Você quer uma prova social? É. Hoje eu tenho um cliente do Rafael Neto aqui, ó, que tem. O Rafael quiser compartilhar, ele tem 16 estúdios. Ele compra estúdio no Brasil inteiro. Cadê o Rafael Neto? Tá aí na reunião? Tá, não. Hoje eu tenho um cliente do Rafael Neto. Que eu... Tô aqui, Luciano. Compartilha com a gente, Rafael, o exemplo do seu cliente aí, por favor. Só, vocês desculpem que eu tô do lado aqui, tá tendo uma obra aqui, vocês desculpem pela bateção. Então, esse meu cliente, ele faz estudos e hoje ele deve, ele na verdade ele parou agora de comprar estúdios, mas aí a gente estava em um evento e ele falou que já está lançando mais um que ele já está muito interessado. Então, assim, as provas sociais que ele tem, que eu tenho para falar quando a gente fala em aposentadoria imobiliária em relação a estúdio, quando ele mostra para mim qual é a rentabilidade, eu tenho contratos dele que ele me mandou em relação a esses valores, tá? Que hoje ele tem em Brasília, tem em São Paulo, ele tem até em frente um hospital universidade que tem lá, ele tem no Nordeste, tem no Sul, então assim, ele faz esses estudos justamente para isso. E dá mais de 1%, tá? Porque quando eles colocam isso aí, eles colocam de forma conservadora com 70% de ocupação. Então, quando a gente fala no Nordeste ou em São Paulo, a gente vai ter mais do que 70% de ocupação. Beleza? Então, eles falam isso aí justamente só para ser conservador e não tomarem prejuízo, porque vai dar muito mais de 1%. Beleza? Maravilha. Valeu, Rafael. Jefferson, respondido, Jefferson? Então, esse cliente, que tipo assim, não é querendo ser chato, tá, gente? Mas é porque eu sei que vai ter cliente que vai ser questionador, que eu já tive, na verdade. E, tipo assim, esse cliente, por exemplo, Rafael, ele é cliente do consórcio, ele fez o processo do consórcio ou não? Ele é trabalho capital próprio para fazer esses estudos aí? Ele fez nas duas maneiras. Ele fez tanto com consórcio quanto com capital próprio. Beleza. Beleza? Por Luciano, acaso, Luciano, só- É rapidinho. E já te... última pergunta. A gente Oi, estão conseguiria. me chamando, o que que houve? É, Luciano. não, Hã? Luciano, é porque tem um exemplo do Eu. próprio Dix também, Luciano. que fez isso Espera aí. com Fala, Lu. recursos. Só terminar com o Jefferson rapidinho, Maria. Rapidinho. A gente conseguiria, ou já tem, algum material, por exemplo, de algum cliente que permitiria a gente compartilhar com relação nas nossas apresentações, por exemplo, ó, esse aqui é o cliente tal, ele fez o consórcio tal, fez essa aquisição junto com a Vitacom, fez esse procedimento com a House para poder administrar, para a gente mostrar como prova social que seria uma prova que o cliente não tinha o que questionar. A gente teria isso ou ainda não? Uma prova social, um contrato de um cliente, eu não tenho. O cliente não disponibilizou. Luciano, Oi. eu posso ver, tá? Eu posso ver com eles aqui.
Se eles me permitem liberar. Na verdade, eu tenho dois clientes, né? Eu tenho dois clientes. Até um comprou um Juiz de Fora que lançou agora há pouco tempo. O Jazz, né? O Jazz. Ele comprou o Jazz. Um deles comprou o Jazz agora. Eu posso até ver com ele se ele permite a gente liberar esse contrato. A gente apaga o nome dele, CPF, enfim, o que tiver lá, entendeu? Uhum. Posso estar vendo com ele, sim. Aí depois vocês me perguntam aqui que eu se ele permitir, se ele autorizar, eu compartilho com vocês. Beleza, Jeff? Depois você me pergunta aqui. Ah, Show? show, show. Isso é no intuito, tipo assim, da gente ter realmente ali algo para mostrar concreto para o cliente, para ele falar assim, não tem dúvida não, não é conversa de vendedor, entendeu? E se a gente tivesse, por exemplo, um, um jeito de sentar com o cliente e fazer um videozinho bacana, profissional, onde que a gente pergunta, fulano, você fez aqui com a gente o consórcio, como é que foi sua experiência e tudo mais? Quando você foi contemplado, como é que foi para poder contemplar? Você comprou lá através da Vitacom? Qual que é a rentabilidade? Eu acho que isso seria muito interessante para todos nós aqui. Sim, não, bacana. Mas, ô Gerson, você apresentando esse estudo de rentabilidade oficial da Vitacom, você concorda comigo, já é um baita já de um argumento, certo? Lógico que a prova social vai valer muito, muito. Mas você apresentando já esse estudo de rentabilidade aqui da Vitacom, e aí eu vou mandar para vocês aqui no grupo daqui a pouco esse estudo de rentabilidade. Eu tenho até um outro mais atual agora também, que o Romário mandou para mim. Vou disponibilizar para vocês também. É um baita de um argumento. E vai ver, não, isso aí, esse consultor que está me apresentando não está inventando isso aí, é um negócio oficial da Vitacom, um PDF oficial deles lá. Não substitui uma prova social, que aí sim, o fulano fez, tá lá, com punhado de estúdio. Mas o consultor que você está apresentando, se ele confiar em você, isso aqui já basta já, entendeu? Aí você saber passar a segurança para o cliente. Beleza? Não, Mas, sim. Passar a confiança, ô Luciano, é um ponto importantíssimo. Mas se a gente já tem, falar assim, ó, ele vai perguntar, Jeff, você já ajudou algum cliente a fazer isso? Não, não ajudei não. Mas o Luciano ajudou esse cliente aqui, ó, mostrar para ele. Esse sim, cliente dele que já fez, entendeu? Para sim, poder sim. ele falar que não é algo que a gente tá prometendo, é algo que é real, que aqui, ó, a gente já fez com o cliente, a gente já sabe como fazer, entendeu? Uhum. Isso, e a gente já tem exemplos fáceis, como, por exemplo, o próprio Dixon, né? Às vezes a gente tem esse material dele falando, por exemplo, já é uma prova social danada. Sim, sim, concordo. Maria, quer perguntar? Não, eu só estava trazendo que o Dixon é um exemplo disso, porque aqui em Juiz de Fora ele comprou 4 estúdios agora, 4 apartamentos, não pela House, mas ele fez o processo com carta de crédito, né? Isso. Então, a Vitacom ela é uma opção interessante de apresentar, porque eu venho do mercado imobiliário, né? Então eu tenho parceria com eles também. É interessante porque realmente acontece aquilo ali que eles falam, né? Então é Uhum. interessante de você levar para clientes que têm interesse em comprar fora das suas cidades. Agora, para quem não Sim, quer, a solução que é o que importa mesmo, né? O mais importante. E ontem a gente estava conversando aqui sobre sim. prova social. A gente tem um consultor aqui que foi contemplado, que o processo dele correu super bem e tudo, ele já é cliente há mais de 2 anos, e a gente vai gravar com ele a prova social dele. Isso é muito interessante que o Jefferson trouxe. Boa, boa. Pessoal, mais alguma dúvida? Maria, obrigado pela contribuição. Eu que agradeço, gente. Vamos seguir então, pessoal, para a gente terminar. Só vou mostrar um exemplo prático para vocês aqui de uma carta de 300 mil. Como que o cara consegue comprar um estúdio de 420 mil lá em São Paulo? Isso que eu mostrei aqui agora, o Vitacom Boa Vista. 300 mil reais em 5 anos, essa carta vai estar valendo. Em 5 anos, essa carta vai estar valendo 420 mil reais.
420 mil. Quanto que o cliente pagou até lá? Mais ou menos 80 mil reais. E aí ele contemplou, a gente vai indicar um parceiro nosso, aqui eu estou falando da Vitacom, o Romário lá, o nosso corretor, o parceiro lá. Romário, apresenta aí algum imóvel, vai apresentar o Vitacom Boa Vista. O cara vai comprar com a carta de consórcio. Qual que é a parcela de 420 mil reais após a contemplação? Alguém sabe fazer essa conta? 420 mil mais a taxa de administração. Ao dever mil. Se ele contemplou em 60 parcelas, 60 meses, 5 anos aí, 220 menos 60, 160 meses restante. Então, 520 dividido por 160. Uma parcela de 3.200. A gente fala sem ele ter dado lance, tá? 3.255. Qual que é o aluguel que ele vai receber da Vitacom? Do aluguel? Se a gente está falando de 1% no mínimo, R$ 4.200. É isso. Então não tem erro. Quem vai acabar de pagar 160 parcelas do consórcio para o cliente? O aluguel. O que ele vai fazer após a compra desse primeiro imóvel dele? Outro consórcio. Se aqui a gente está falando uma parcela de 3.200 e com aluguel de 4.200, está sobrando aí R$ 1.000, que é mais uma carta de 300 mil. Então, na linha do tempo do consórcio aqui, ó, ele contemplou a primeira no 5º ano, comprou um imóvel, 4 mil de aluguel, fez outro, na média de mais 5 anos, outro. Então, no final dos 20 anos, ele vai ter, no mínimo, 4 imóveis, sendo que ele tirou só os 80 mil da primeira carta lá no primeiro consórcio dele. Porque os outros, quem vai pagar é a diferença do aluguel lá do primeiro. Deu para entender? Então, o primeiro investimento dele vai ser nos primeiros 5 anos do consórcio, que é a média de contemplação. Pagando a parcela por mês, contemplou, a parcela veio para o valor normal, quem vai acabar de pagar é o aluguel. E assim vai fazendo. E aí vai depender da capacidade financeira do cliente. Se ele pode começar com 1.000, uma caixa de 300 mil, para ir valorizando com o INCC e ele comprar o imóvel lá na frente. E pode começar com 200 mil, 675. Vai caber a gente procurar um imóvel que vai dar uma rentabilidade boa para ele. Eu sempre oriento os clientes, onde você quer comprar um imóvel? Eu sempre oriento cidades litorâneas, cidades universitárias, capitais, que vão te dar um retorno melhor. Ali em Viçosa, por exemplo, lançou uns estúdios lá, está dando rentabilidade 0,7, 0,8 ao mês. Não chega a 1, mas é uma rentabilidade excelente ainda, 0,8%. Campos, onde o Dix comprou um loft lá, 180 mil, 170 mil, está dando rentabilidade acima de 1%. A gente tem na Juiz de Fora lá, onde comprou também. Tem outras opções de Juiz de Fora. Sempre conversando com o pessoal da Remax lá, eles me falam de muitas opções bacanas lá em Juiz de Fora, porque é uma cidade universitária também. E assim vai. Estava até conversando com um cliente ontem de Bom Jesus, terra da Pâmela lá, então, uma universidade de medicina lá agora. Ele estava falando que o aluguel subiu muito depois que a universidade chegou lá, porque a demanda aumenta muito. Muita gente chega na cidade procurando, a demanda aumenta. Muriaé daqui a pouco vai ficar do mesmo jeito. Muita gente de medicina chegando, de odonto chegando. Chega janeiro, fevereiro aí, pessoal volta às aulas. Uma doideira. O pessoal da Remax pode confirmar isso depois aí, ó. Muita gente procurando imóvel de 1 e de 2 quartos e não tem para alugar. Quem tá com dinheirinho querendo investir em construção civil aí, pode investir em apartamento de 1 e 2 quartos que vai alugar tudo, tá? Porque em Muriaé tem essa demanda. Não tá com pouca oferta de imóveis. É a gente saber orientar o nosso cliente para a melhor opção. Então, hoje, pessoal, a gente pegando esse material de aposentadoria imobiliária, sabendo fazer a conta na frente do cliente, mostrando para ele a rentabilidade que ele vai ter, é quase impossível ele não animar em fechar, não querer fechar o investimento dele com a gente. Se ele quer investir em mercado imobiliário, isso aqui não existe nada
melhor do que isso aqui. E para melhorar ainda mais, se o cara quiser comprar com leilão, hoje a gente é o único administrador do Brasil que paga o boleto de remate em 24 horas. Tá com um apartamentozinho lá, 2 quartos, 1 quarto, em alguma cidade com 50% de desconto. Um apartamento que é 400 mil, está sendo vendido por 200. Lógico que você não vai escolher em qualquer cidade, né? Aí você vai partir para outro produto. Trabalhar com a compra e venda de imóvel. Comprou um leilão barato, vendeu caro. Nesse caso aqui de aposentadoria aqui, a gente tem que saber escolher onde que é a cidade para a gente poder trabalhar com aluguel bacana. Pessoal, alguma dúvida? Alguém quer fazer alguma pergunta? É isso? Pessoal, então é isso que eu preparei para falar com vocês hoje aqui um pouquinho sobre esse produto bacana que a gente tem na Demicon. Se alguém quiser tirar alguma dúvida comigo aqui no WhatsApp, pode mandar, fico à disposição. Esse estudo de rentabilidade da Vitacom que eu vou mandar no grupo daqui a pouco para vocês. E bora para cima, vamos fazer a sexta-feira, a melhor sexta-feira da nossa vida. Tamo junto, time. Tamo junto. Um abraço.